Acabei de ver uma postagem no Insta. Terroristas que se converteram ao Senhor. Terroristas na Nigéria. Eles vêm matando centenas de cristãos, de evangélicos na Nigéria. Sequestraram crianças, sequestraram umas 300 crianças. Mas Deus... Mosquito. Mas Deus tem tocado o coração de muitos que têm orado por eles. E o Senhor, Ele é único, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Ele age de forma que a gente não imagina, que muitos que não o conhecem não imaginam. Mas aí, quando eu vi essa notícia, e muitas coisas passaram na minha cabeça, e eu me lembrei na pandemia, quando eu comecei a entregar o meu coração ao Senhor em oração por absolutamente toda a humanidade. E eu pedi ao Senhor por todos, sem exceção. Pedia para que Deus transformasse os corações daqueles que já haviam cometido crime, que Deus pudesse, porque Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus do impossível. E Ele pode. Ele pode fazer o impossível, mas nessa época Deus ainda não tinha me provado, ou seja, Ele já havia me mostrado, mas eu ainda não enxergava que existem realmente ainda as pessoas que são más, existem as pessoas que realmente são ímpios, existem aquelas pessoas que Deus não pode transformar. Existem pessoas que é que eu fiz um negócio com alho aqui, tá vindo música, geralmente não vem. Existem seres humanos que nem o próprio Deus pode transformá-los. Porque Deus, Ele não obriga ninguém a nada. Deus, Ele não te obriga a amá-lo. Ele não te obriga a segui-lo. Ele não te obriga a servi-lo. Ele não obriga. Mas aí quando eu vejo testemunhos assim, eu lembro que na época eu orava muito, orava. E eu acreditava que nós pudéssemos viver num mundo melhor. A partir do momento que a criminalidade fosse escassa, fosse acabando. Então, quanto mais eu orasse por aqueles que fazem coisas ruins, aqueles que fazem coisas erradas, os que roubam, os que traficam, os que fazem coisas assim ilícitas, que ganham dinheiro através disso principalmente, que se eles fossem voltados para Deus, eles tivessem seus corações convertidos ao Senhor, se eles entregassem as suas vidas, as suas mentes, o seu caminhar, a sua inteligência ao Todo-Poderoso, então muitas vidas seriam libertas, porque é como se fosse a matriz. E quando você ora para que a matriz seja liberta e seja convertida, você estará livrando muitas filiais por aí. Então, muitos daqueles que trabalham com coisas ilícitas, eles têm uma responsabilidade muito grande também em cima de todos aqueles outros, de muitos outros. E a partir do momento em que uma alma se entrega ao Senhor, uma alma realmente aceita que o Senhor Jesus o salve, através do verdadeiro arrependimento e do abandono do pecado e do abandono das coisas que não convêm, que não fazem bem, que destrói o ser humano, que destrói a humanidade, que destrói tudo que há de bom nas pessoas. Muitas almas estão sendo livres, muitas almas estão sendo libertas. Então aquele que rouba não rouba mais, então não tira aquilo que é do outro, o outro não sofre, não perde por ter tirado dele o suor do seu trabalho, o alimento da sua mesa, o sustento da sua família. O que mata não mata mais. Aquele que tirava a vida de pessoas honestas, aqueles que por dinheiro muitas vezes faziam coisas assim, ele não faz mais, então ele tá poupando. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, quando uma alma se entrega verdadeiramente ao Senhor, quando uma alma se converte, principalmente quando são almas que estão assim, eu já ouvi testemunho, realmente
existem matrizes, né? Existem pessoas que fazem, eles sabem o que estão fazendo, eles uma hora ou outra têm consciência, eles desejam não fazer aquilo, mas muitas das vezes falta oração, falta exemplo. Ou até mesmo Deus, quando quer livrar os seus, olha como Deus faz. Deus, quando quer livrar os seus, ele converte. Ele converte até o terrorista, ele converte até o traficante, ele converte até o assassino, ele converte todos, o ladrão, ele converte porque ele quer livrar os seus. E a glória de Deus, a glória da segunda casa é sempre maior. E em Deus existe dupla honra. E a dupla honra, muitos têm pregado sempre se voltando pro lado material, pro lado do dinheiro, para diplomas, mas precisamos enxergar que Deus, a prosperidade maior de Deus é o amor, é a santidade, é a pureza, é a caridade, é a generosidade, é o amar a Deus de todo o teu coração, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu me alegrei muito porque quando eu vi essa notícia, porque eu venho pedindo a Deus. A gente sempre tá ouvindo, a Portas Abertas sempre tá pedindo oração. Eles até tinham mandado um WhatsApp pedindo oração pra entrar. A gente acaba até esquecendo, mas de orar constantemente, mas quando a gente ora com verdade, com sinceridade. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração verdadeiro, o nosso coração sincero. E quando muitos começam a orar, a clamar pelos seus, o Senhor age, ele faz milagres, ele faz o impossível. E eu fiquei muito feliz porque na pandemia eu orava. Eu lembro que eu orava umas 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Eu orava por todos os doentes, eu orava pela humanidade inteira, eu orava por todos. E eu acreditava que quanto mais eu orasse para que Deus libertasse aqueles que estavam em vidas erradas, mais almas seriam poupadas, mais o mundo seria melhor, mais a humanidade seria melhor. E a gente sabe a realidade do que acontece de tudo. Mas a nossa fé tem que estar em ação mesmo. E precisa ser uma oração sincera diante de Deus, porque não adianta a gente fazer orações, muitas das vezes são orações que não passam realmente o que existe dentro de nós. Existem muitas orações que são nulas, são vazias. E é tão maravilhoso quando Deus se volta para nós e eu fiquei muito emocionada agora. Eu tenho vivido, eu tenho passado, eu vou contar, eu vou fazer um vídeo ainda contando que virou um grande testemunho para mim. Eu passei por umas experiências no meu primeiro camping, como as coisas que eu passei com uma pessoa, as coisas que Deus me mostrou, tanto boas quanto ruins, e quanto Deus querendo me mostrar tudo em relação a tudo e todos. Toda a verdade e até as verdades espirituais que muitos usam, e nós, quando estamos tão envolvidos, entregues e crescemos na palavra, crescemos no evangelho, crescemos nos caminhos do Senhor, mesmo nos desviando várias vezes, a gente nunca provou. A gente nunca havia provado de tais coisas. Então Deus permite que nós estejamos em lugares, que tenhamos contato com pessoas, que caminhemos por momentos com pessoas, para Ele mostrar que realmente existem pessoas que não são dignas, não são dignas de serem salvas. São pessoas que uma alma é muito valiosa para Deus. Uma alma é muito valiosa. Deus ama demais, demais. Mas existem pessoas que elas têm de tudo para servir ao Senhor, elas têm de tudo para se humilhar aos pés do Senhor, para serem pessoas sinceras e verdadeiras. Que bicho chato. Para serem pessoas sinceras e verdadeiras, pessoas que tenham uma oração pesada diante de Deus. Eu digo pesada com peso bom, sabe? Uma oração que a palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, quando uma pessoa que tem um discernimento espiritual e ela capenga e ela prefere usar para o mal e prefere usar e ainda fica usando das coisas de Deus e querendo enganar, e é uma pessoa extremamente estrategista humanamente falando, estrategista
espiritualmente falando, que chega a dar nojo. Eu sei que eu cheguei ao ponto, depois eu vou contar os detalhes, mas tem que ter o momento certo. Eu sei que eu cheguei de eu estar preparada para contar, porque todo momento é um momento que a palavra de Deus tem que ser pregada dentro e fora de tempo. Então, quanto mais rápido a gente contar as nossas experiências, os nossos testemunhos, para que outros irmãos e irmãs não venham cair e venham abrir seus olhos em relação a muitas coisas, melhor. Mas eu preciso estar preparada, porque eu cheguei no estado de sentir um nojo, uma ânsia, de vontade de voltar mesmo, de vomitar, colocar para fora, mas que eu não suportava mais ficar do lado, eu não suportava mais ficar perto. De tanta podridão espiritual, de tanta falsidade, de tanta mentira, de tanta máscara, de tanta atuação, sabe? E essas pessoas são aquelas que Deus não faz questão que nós oremos por elas. Ou que nós venhamos a insistir que elas pisem numa igreja, num templo verdadeiro, que elas pisem, que elas estejam ao lado de cristãos verdadeiros. Deus, ele não se importa. Existem as pessoas que Deus realmente pede para que nós nem oremos por elas. Ou Deus, ele prepara coisas, a gente acha que é para livrar um e é para livrar outros. E a gente vai orando, orando até chegar ao ponto que Deus fala, agora chega, não ore mais. Não ore mais por esta pessoa. Não, ela teve a chance dela, ela teve a chance de escolher. Então, ela escolheu as trevas. Aí, por estes, eu peço que não more. E eu fiquei muito feliz por ver essa notícia dos terroristas que foram convertidos e foram evangelizados e vieram até evangelistas, né? Porque quando Deus age, ele age para um todo. Deus, quando ele age para abençoar várias pessoas ao mesmo tempo, para livrar várias pessoas ao mesmo tempo. Aquele agir de Deus, assim, que a gente para e fala, uau, uau, Deus é tremendo, Deus é poderoso, ele é o Deus do impossível, meu Deus, olha o que Deus fez, e quão terrível e grandioso é o meu Deus. Porque ele veio realmente e agiu, e não, muitas vezes quando Deus age assim, coisas que levariam anos, ele faz acontecer em minutos, em fração de segundos. Deus, quando ele quer curar verdadeiramente alguém, quando alguém realmente existe um propósito, uma promessa, ou quando ele se agrada e ele quer curar a pessoa, tratamentos que duram anos e anos, Deus, ele cura em um piscar de olhos, em um estalar de dedos. Deus, ele enviou o próprio filho dele, tão amado, tão querido, Yeshua, o Jesus Cristo. Ele enviou aqui na terra para salvar o que se havia perdido. Então, Deus, ele é o Deus de restauração, ele é o Deus de transformação, ele é o Deus de amor, ele é o Deus de cura, mas ele também é um Deus de justiça, e ele é um Deus que tem personalidade. O nosso Deus tem personalidade. Muitos acham que Deus, quantas vezes fizerem o mal, quantas vezes pedirem perdão, Deus, ele vai perdoar e vai ficar tudo bem. Não é assim. Não é assim. Não é bem por aí. É necessário nascer de novo. É necessário haver um verdadeiro arrependimento. Você vê que até o terrorista que tá ali, você vê a história de Saulo, o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. Tantos outros Deus tem feito, Deus tem salvado, Deus tem liberto. E nós não podemos desistir de orar por essas pessoas. Uma das coisas que eu vivi nesses últimos meses, que eu tive uma experiência que eu vou contar ainda. Eu vou contar, mas eu preciso realmente estar preparada para contar detalhadamente. Como você quer um mundo melhor, como você quer um mundo de paz, se você alimenta e coloca dinheiro na mão de um viciado em droga. Como você fala que é amor, você prega a paz, você fala da paz, você fala de Jesus, você fala de cura, você fala de tantas coisas, você fala, gostaria que acabassem com todos os bares da terra, mas você mesmo vai até a porta de uma biqueira, vai até a porta de uma comunidade onde tem lá um trabalhar ali do crime, do tráfico, e você coloca
um nóia encosta em você e você abre a carteira e dá o seu dinheiro por amizade, você dá o dinheiro que muitas das vezes outras pessoas te deram aquele dinheiro, outras pessoas às vezes se sacrificaram para te dar aquele dinheiro, e você pega esse dinheiro e fica dando para drogado. Não, é muita contradição, sabe? Existem muitas pessoas por aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não podemos, quando nós sentimos, e Deus ele começa a nos mostrar as verdades, ele começa a mostrar, deixar cair as máscaras. Ele fala, a gente não quer acreditar. Aí ele vai deixando cair, vai tirando, ele aí causa uma situação aqui, outra ali, e quando menos espera, nós estávamos perdendo o nosso tempo orando por pessoas, falando de Deus, falando das coisas de Deus, falando das coisas do nosso Pai Eterno, do nosso Senhor Yeshua, clamando, implorando, sofrendo, chorando por pessoas que são pessoas que Deus já largou de mão. Pessoas que Deus não faz mais questão. Aí você vai falar, que loucura que você está falando. Não, eu conheço o meu Pai Eterno, meu Deus, de com ele andar. E não dele, de somente falar dele. Ou dele falar... Não, eu conheço o meu Deus. De experiências, do andar com ele. Eu conheço o meu Pai. Eu conheço. E existem pessoas que ele não quer. Existem pessoas que ele não quer que nós oremos. É melhor a gente orar por uma pessoa que já matou, uma pessoa que trafica, uma pessoa que rouba, uma pessoa assim, do que uma pessoa que se diz correta, uma pessoa que passa a ser totalmente... É uma mentira lascada, tremenda. Deus me perdoe por falar isso. Essa palavra, mas é muito... Deus, ele não quer que nós venhamos a jogar joias aos porcos. Deus, ele não quer que nós gastemos o nosso precioso tempo que nós poderíamos estar levando para pessoas que realmente possam, pessoas que são verdadeiras, pessoas que temem a Deus, pessoas que respeitam a Deus, mesmo elas estando no erro, mesmo elas estando no pecado. Deus, ele quer que nós oremos por essas pessoas e pelos justos, pelos os pobres, os órfãos, os que estão sozinhos, os desprezados, os que não têm o que comer, os que não têm o que vestir, os que estão desempregados, os que foram despejados de suas casas, aqueles que temem ao Senhor, amam ao Senhor, aqueles que têm coração bom, aqueles que mesmo sem fazerem parte de uma igreja evangélica, de cristã, eles amam e respeitam a Deus. Deus, ele quer que a gente ore por eles, ele quer que nós levamos a palavra para eles, o tesouro da palavra para eles, sabe? Muitos estão por aí, eles têm um coração bom, são pessoas boas, são pessoas que não usam de sabedoria para tanta falsidade, para tanta mentira. E eu fiquei muito feliz com a notícia. Eu falei, eu vou gravar um vídeo, vou dividir, porque... eu estou em um camping. Eu estou tentando descansar, porque o que foi, o que houve, o que aconteceu, o que uma pessoa fez, o que estava fazendo e tentando fazer, lá na frente, quando eu contar o testemunho, vocês vão ficar horrorizados. Vocês vão falar, não acredito que isso existe. Parece coisa de filme, parece coisa... Existe. E intencionalmente, uma pessoa estava tentando me desgastar espiritualmente, estava tentando me atrapalhar espiritualmente, me cansar, me sobrecarregar, estava tramando, estava de estratégia. Olha, é nojento. Pode lembrar dessa pessoa, me dá náuseas. Mas eu vou gravar um vídeo, depois eu vou contar o testemunho completo. Eu queria deixar essa palavra aqui. Eu estou descansando, eu preciso desses dias de descanso, de verdade. Lendo a Bíblia, oro, piso na terra, né? Eu estou precisando desse descanso. Foi um descanso que estavam tentando estrategicamente, fisicamente e espiritual, emocional e de tudo que é forma. O descanso do povo de Elohim. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz: não endureçais os vossos corações para irá-lo como os rebeldes e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram as minhas obras por 40 anos.
Por isso, eu estava cansado daquela geração e disse: este é um povo cujo coração vagueia, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira: eles não entrarão no meu repouso. Cuidado, portanto, meus irmãos, para que não haja entre vocês um coração mau que não seja fiel, e vocês se afastem do Elohim vivo. Mas examinem suas almas todos os dias, até o dia que se chama o dia, a fim de que nenhum homem de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos associamos ao Mashiach, se do início até o fim mantivermos com firmeza esta verdadeira aliança, como é dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações para irá-lo. Até aqui. Se você quiser ler mais, prossiga, tem mais. Bom, vou terminar de ler. Mas seria até aqui, até do 8 ao 15. O 16 diz: mas quem eram aqueles que ouviram e o iraram? Não eram todos os que saíram do Egito por meio de Moshe? E de quem ele se cansou por 40 anos, senão daqueles que pecaram e seus ossos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam em seu descanso, senão aqueles que não obedeceram? E vemos que não puderam entrar, porque não foram fiéis. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Você que realmente ama a Deus, você que realmente teme ao Senhor, você que conhece ao Senhor e você tem prazer em tudo que diz respeito ao nosso Pai Eterno. Vigie e ore. Saiba exatamente por quem você ore. Saiba exatamente com quem você anda. Cuidado. Cuidado, porque o inimigo, vosso adversário, ele é capaz de se fazer de um anjo de luz para enganar uma pessoa. E até nós, muitas vezes, quando estamos no campo, quando estamos na obra, quando estamos exercendo a nossa missão aqui na terra, surgem pessoas assim. E quando eu contar o testemunho, vocês vão desacreditar. Mas eu vou contar. Eu vou contar para a honra e glória do meu Pai Eterno. Não por vingança, não. Porque o meu pai, ele é um pai verdadeiro. Ele é um pai que ele desmascara o inimigo, ele desbarata exércitos inteiros, ele extermina exércitos inteiros. Ele não aprova a falsidade, a maldade disfarçada de bondade, a mentira, as estratégias de pessoas totalmente... Essas são malignas. Essas são pessoas más, pessoas ruins mesmo. E nunca, jamais, você imaginaria que essas pessoas são como o inimigo de nossas almas, capazes de se fazerem de anjos de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Shalom, shalom, shalom. Orem por mim.